Tá aí, pessoal? Números racionais, vamos direto ao assunto. Plau. Quais são os números racionais? Muito simples. Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, na forma A sobre B. Simples assim. Detalhe, esses números A e B são números inteiros, sendo que o número de baixo, o B, não pode ser zero, porque afinal de contas, não existe divisão por zero. Beleza. E aí, surgiram os números. Quais números surgiram primeiro? Quais foram os números que a gente primeiro começou a utilizar? Os números naturais. A palavra natural já quer dizer exatamente isto, né? Meu filho tem quantos aninhos? 2 aninhos, 3 aninhos e assim por diante. Os primeiros números que a gente usa, os números naturais, tá certo? Quem são eles? Do zero para frente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. São números infinitos, ok? Agora, surgiu-se a necessidade de representar não só números, valores naturais, mas também valores negativos, beleza? Por exemplo, quando a temperatura está abaixo de zero, é uma temperatura negativa. Uma profundidade abaixo do nível do mar é uma distância negativa, na verdade, uma profundidade negativa, e assim por diante. Então, nós temos aqui nos números inteiros, né, os valores negativos e também os valores positivos do conjunto dos números naturais. E o zero, né? Belezinha aí, pessoal? Então, quem são os números inteiros? Os números naturais, está aqui no meio, e os números negativos. Beleza. Mas o que é que nós estamos falando sobre números hoje? Nós estamos tratando dos números racionais, que é o outro grupão aí, tá certo? Os números racionais incluem os números inteiros e incluem também os números naturais. Quem são esses números racionais? Basicamente todos os números que a gente trabalhou até hoje, tá certo? Basicamente tudo quanto é número que a gente trabalhou até hoje foram números racionais. Sejam eles na forma inteira, tá certo? Como os números aqui, menos 2, menos 7, menos 10, 4, 0, 21, ou nas formas de fração, 2 quintos, menos 1 décimo, 5 oitavos, ou ainda na forma decimal, 0,5, 0,333, menos 1,8, 2,5 e assim por diante, tá certo? Então vocês estão vendo aí que os números racionais são muito diversos. Eles podem ser representados de várias formas, ok? Vamos ver. Representação dos números racionais. Então, nós acabamos de ver que os racionais podem ser representados na forma de números inteiros, né? 3 menos 5, 9. Podem ser representados na forma decimal, que é o número com vírgula, ok? Menos 1,5, 0,07, 0,222. E também na forma de fração. Beleza? Agora, um detalhe. Cada número desse aí de cima pode ser representado na forma de fração. Lembra do conceito de número racional? O que é um número racional? O número que pode ser escrito na forma de fração. E todos esses caras aí podem ser escritos na forma de fração. Vamos ver o 3. 3 pode ser escrito na fração 3 sobre 1. Aqui ela. Olha. O menos 5. Menos 5 eu posso representar, por exemplo, olha, menos 15 sobre 3. O 9, como é que eu posso escrever o 9 na forma de fração? A fração imprópria, 18 sobre 2. E assim por diante. Menos 1,5 eu posso escrever na fração decimal, menos 15 décimos. 0,07 eu posso escrever na forma de fração decimal, 7 centésimos, 7 sobre 100. Aqui, olha. E o 0,222, tá certo? Que é uma dízima periódica, eu posso representar na forma da fração 2 nonos. Tranquilinho? Qualquer coisa vocês comentem aí no chat, viu? Então vamos lá, vamos Nelson. Pessoal, aqui é o ponto onde eu falei que eu vou parar, certo? E vou mudar para o outro slide.
Em outra aula, a gente se dedica mais a essa questão da representação e leitura dos números racionais, beleza? Então, agora sim, a gente continua, certo? Com aqueles conceitos na cabeça, né? Número racional pode ser representado na forma de fração, na forma de número inteiro, pode ser representado na forma decimal, não é isso? Positivo ou negativo, né? Afinal de contas, os números racionais incluem todos esses números que a gente estudou até hoje, e aí vamos vê-los agora representados na reta numérica, beleza? Primeiro, vamos aí para a reta dos números inteiros, ok? Então, você tem aí uma pequena representação apenas do menos 6 até o 6, tá certo? Uma pequena representação da reta numérica dos números inteiros. Não é novidade aí para ninguém. Nós temos aqui no meio o zero, à direita nós temos os números positivos e à esquerda nós temos os números negativos. Tranquilo? Então vamos lá agora entrar na representação dos números racionais. Plau. Então, eu peguei aqui uma representação do menos 2 ao 2. Está cortando também ali, tá vendo? Dessa reta aí, eu estou pegando agora do menos 2 ao 2. Eu estou pegando só um trechinho aqui, tá certo? Do menos 2 ao 2. Plau. Tá aí, ó. Entre estes números inteiros, nós temos aí vários, diversos, infinitos números racionais. Nós vamos destacar alguns. Vamos lá. Primeiro, vamos dividir cada unidade, né, em duas partes. Do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 0 para o menos 1 e assim por diante. Vamos dividir cada unidade em duas partes. No momento em que eu divido cada unidade em duas partes e pego aqui a metade de uma dessas partes, que fração deste número eu peguei? Eu peguei a fração 1/2. Exatamente a metade. Não eram duas partes? Sim. E quantas eu peguei? Uma. 1 de 2. 1/2. Está aqui 1 de 2. Tranquilinho? Agora, essa fração pode ser representada na forma de número decimal. Nós vimos o conceito de números racionais. Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, se o número pode ser escrito na forma de fração, a fração pode ser escrita na forma de um número decimal. E este número decimal é 0,5. Por que é 0,5? Quanto é a metade de R$1? 50 centavos. 0,5. Ok? 0,5 é o meio. É a metade. Tranquilinho? Então, vamos agora pegar a segunda metade. O que é que acontece quando eu pego a segunda metade? Ora, se você pega um pão, corta ele em duas partes, como nós fizemos aqui, né? E você junta as duas partes, você tem um inteiro. E é exatamente o que nós temos aqui, olha. A fração 2/2, que representa um inteiro. A fração 2/2 é uma fração aparente, né? É uma fração que parece fração, mas não é. Por quê? Porque 2/2 é, na verdade, 1. Tranquilinho? Vamos pegar mais um pedaço? Vamos. O que é que acontece se eu pegar aqui, olha, 1, 2, 3 metades? Que número eu vou obter? Que número? Vamos pensar no pão, né? Você pegou o pão, cortou lá, duas metades, passou manteiga em uma banda, passou manteiga em outra banda. Aí você acha que eu vou comer mais um pão. Aí você pega outro, corta também na metade e passa a manteiga só em uma daquelas duas metades. Tá certo? É o que nós temos aqui. 3 metades de pão. Ou seja, nós temos 3 meios. Uau! E como representar 3 meios da forma decimal? É só dividir o 3 por 2. Ou seja, é 1,5. 3 dividido por 2. A metade de 3, 1,5. Em outras palavras, é 1 mais 0,5. É 1,5. Tranquilo? E aí a gente já vê que esta fração 3 meios
é uma fração imprópria que é, na verdade, 1,5. Tá certo? Pode ser escrita na forma de número misto, 1 e 1,5. Vamos pegar mais um pedaço? Vamos. Plau. E agora? Que fração nós temos? 1, 2, 3, 4. 4 o quê? 4 metades. Se são 4 metades, são 4 meios. Uau! E adivinhe, 4 meios também é uma fração aparente, porque na verdade 4 meios é 2. Não é verdade? É sim. Você passou manteiga mais naquela outra metade de pão. Eu vou comer aquela bandinha ali, não vou deixar não. Você comeu 4 bandinhas de pão, meu amigo. Você comeu 2 pães inteiros, seu faminto. Beleza, pessoal? Então foi o que nós vimos até agora. Nós vimos todas essas frações, tá certo? Representadas em suas respectivas formas decimais. E não somente isto. Para o outro lado, nós também temos essas mesmas representações, sendo que negativas, ok? Então, aqui nós vamos ter menos 1, menos 1,5, menos 2,5, menos 3,5, menos 4 meios, tá certo? E embaixo nós vamos ter esses mesmos números, sendo que negativos. Menos 0,5, menos 1, menos 1,5, menos 2, tá certo? E aí perceba, por que os números são iguais? Ora, porque eles são iguais em módulo. A distância do número para o zero é a mesma, né? E aí a gente já entra em um outro assuntozinho, módulo, tá certo? Ou seja, a distância do 1 para o zero é a mesma distância do menos 1 para o zero. 2 pedacinhos, tá certo? A diferença é que para a esquerda eu levo o valor negativo, vai diminuindo cada vez mais. E para a direita é um valor positivo. Mas as distâncias em relação ao zero são iguais. Não à toa que esses números são considerados números simétricos, ou seja, menos 2 e 2 são números simétricos, números que somados dão igual a zero, não é? Então vamos lá. Vamos ver agora como seria esta representação na reta numérica com a unidade sendo dividida em 4 partes. Nós vimos aí as unidades sendo divididas em 2 partes, ok? E agora, vamos pegar esta mesma reta e ao invés de dividir em 2 partes apenas, vamos dividi-la em 4. E aí, cada pedacinho deste aqui vai assumir uma fração diferente, tá certo? Vamos aqui pegar, né, dividindo em 4 partes, nós vamos pegar aqui essa primeira pedacinho. Quantos pedacinhos eu estou pegando aqui? 1. 1 de quantos? Do 0 para o 1, né? A unidade foi dividida em 4 partes. Se eu estou pegando 1, significa que essa fração é a fração 1/4. Tranquilidade. Vamos pegar mais um. 1/4, 0,25, ou seja, a representação decimal de 1/4. Por que 1/4 é 0,25? Pegue um real e divida para 4 pessoas. Quanto é que cada uma vai receber? 25 centavos, não é? Então, é como se cada pedacinho deste aqui representasse 25 centavos. Porque 25 centavos é 1/4 do real. Isto mesmo, man. E a outra maneira que a gente entende isto é porque 1 dividido por 4, né? 0,25. Pega aí mais outro, né? Pegando mais 2 pedacinhos. Se aqui você tinha 1/4, agora você tem 2 o quê? 2/4. E perceba, cabeça de melão, que 2/4 é a mesma coisa que 1/2. Né? Quando a gente dividiu isso aqui em 2 partes, o 1/2 é o que ficava aqui. Porque 1 é a metade de 2, assim como 2 é a metade de 4. E quem é 2/4? 0,5 ou 0,50. Por que eu botei 0,50? Porque a gente tinha falado em 25 centavos, agora a gente vê que quem é 2/4 é 50 centavos ou 0,5. E se eu pegar
3 quartos. Eu vou ter quantos centavos? 3 quartos. Nós vamos ter 0,75. Lembra que cada pedacinho desse é uma moedinha de 25 centavos. Lógico, fazendo a analogia com o dinheiro, não é? Se cada pedacinho desse é uma moeda de 25 centavos, tá aí, olha. 25, 50, 75. Botou mais uma moeda, R$1. Ou seja, 4 quartos, 4 moedas de 25 centavos. Tranquilidade? E aí, novamente, você vê que 4 quartos é uma fração aparente, tá certo? Porque, na verdade, representa o valor inteiro, 1. E se você pegar mais um quarto, 4 quartos mais um quarto, adivinha? Isto mesmo, 5 quartos. Beleza, ficou fácil, né? A gente sabe que estava na cara, né? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos. Agora, quem é a representação decimal de 5 quartos? A gente já viu aqui. 0,25, 50 centavos, 75 centavos, R$1. E quem é o 5 quartos? É R$1,25. Ou seja, em números é 1,25. Tranquilidade? Pegando mais um quarto, nós vamos ter, obviamente, 6 quartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos. 6 dividido por 4 é 1,5 ou 1,50. É a mesma coisa, tá certo? Veja que 6 quartos é a mesma coisa que 3 meios. Lá na outra reta, 3 sobre 2, 3 meios, deu 1,5. E aí a gente vê que 6 quartos é a mesma coisa. Porque tanto faz você pegar 3 metades, né? Ou você pegar 6 quartos. Você está pegando a mesma quantidade. E aí, você já viu, segue 7 quartos, que é quem? 1,75. E fechou aqui com 8 quartos. 8 dividido por 4, 2 inteiros. Novamente, todas as frações que nós vimos aí e seus respectivos números decimais. Para o outro lado, exatamente, são os mesmos números, sendo que de forma simétrica, tá certo? Eles vão aparecendo aí, menos 0,25, menos 0,50, menos 0,75, menos 1 e assim por diante. Tranquilinho? Ano passado eu fiz uma apresentação dessa reta aqui e a gente parou aí, dividindo por 4. Né? Agora nós temos essa mesma reta, agora dividida em 5 partes. Percebeu que nós não estamos mais trabalhando do menos 2 ao 2. Agora, essa aqui era do menos 2 ao 2. Agora, nós vamos pegar só do menos 1 ao 1, porque obviamente nós estamos divididos em mais partes. Simbora! 5 partes. E aí, olha a dica. Se liga, quando você for contar as partes, caso você esteja respondendo uma questão como esta, não conte esses tracinhos. Você vai acabar se enrolando com isto, tá certo? A dica que eu dou é conte os espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Eu falo assim porque às vezes o cabeça olha para cá, do 0 para o 1, aí conta aqui, olha, 1, 2, 3, 4 tracinhos. Né? Aí pensa que a unidade está dividida em 4 partes, mas não, está dividida em 5 partes, ok? E as partes são cada um destes espaços. Capiche? Beleza. Então, vamos lá, dividindo a unidade aí em 5 partes iguais, né? Nós vamos pegar aquela primeira partezinha e aí a pergunta, que fração é esta? Se você está pegando uma parte de 5, a fração é a fração 1/5. Tranquilo.
né? Já entendeu que dividiu em duas partes, a fração 1/2. Dividiu em 4 partes, aquela primeira fração, 1/4. Dividiu em 5, 1/5. Agora, quem é a forma decimal de 1/5? 1/2 a gente viu, era 50 centavos. 1/2, metade de R$1. 1/2 é 0,5. 1/4, a gente viu quanto é, 0,25. Né? 1 dividido por 4. E 1/5, complicou? É 1 dividido por 5, tá certo? 1 dividido por 5, a gente tem 0,2. Isso pega muita gente, man. E se ligue, se eu tivesse dividido em 10 partes, né? Cada parte seria 1/10. Seria 1/10, 1 sobre 10. E ao invés de 0,2 seria 0,1. 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante. Por quê? Porque estava dividido em 10 partes. Mas aqui está dividido em 5. Então, 1/5, quem é? 0,2. 2/5, quem é? 0,3? Não. Nós não estamos dividindo aqui em 10 partes. Vai ser 0,4. Ok? E aí você já entendeu que essa parada aí está de 0,2 em 0,2. Quando a gente dividiu em 4 partes, ia de 25 em 25, né? 25 centavos, 25 centavos. 0,25, 50, 75 centavos, R$1, R$1,25 e assim por diante. Aqui nós estamos indo de 2 em 2. Vamos pegar o terceiro. 3 de 5, 3/5. Tranquilo. E aqui quem é? Quem é 3/5? 0,2, 0,4, 0, isto mesmo, 6. E aí você já entendeu. Aqui nós vamos ter 4/5. E quem é 4/5 é 0,8. E aí na sequência a gente tem 5/5, que é a fração aparente, né, man? 5/5 é o inteiro. Ok. Pegou mais 1/5, quem é que nós vamos ter agora? 6/5. 6/5 quem é? Nós juntamos de 0,2 em 0,2. Muito bem. 1 mais 0,2, 1,2. 7/5, bota mais 1,2, bota mais 0,2 na bagaça, né? 1,4. 1,2, 1,4. E aqui você já adivinhou quem é. Vai ser 1,6, né? Agora, quem é que vai estar lá em cima? Obviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitavo pedacinho, 8/5. Quem é? 1,6. Beleza, man? Novamente, está aí todas as frações, suas respectivas representações decimais. E para o outro lado, para o lado negativo, é o mesmo Paranauê. Tranquilo? Qualquer dúvida, fale aí que aqui eu dou uma olhadinha aqui no chat. Simbora! Representação decimal também, né? E a gente vê que os números são os mesmos, afinal de contas são valores simétricos, ou seja, estão à mesma distância em relação ao zero, ok? Então o que muda é que um valor é positivo, o outro é negativo, não é isto? E acho que aqui a gente chega ao final desta apresentação, viu? É isto, man. Vimos aí a localização dos números racionais na reta numérica em duas formas, na forma de fração e na forma decimal, não é isto? Logicamente que não existem apenas estes. Entre 0 e 1 existem infinitos números racionais, porque, né, qualquer intervalo entre dois números pode ser dividido e gerar um outro número racional, tá certo? Então nós vimos aí, quando a unidade é dividida em duas partes, cada parte é uma metade, 1/2, 2/2, 3/2 e assim por diante. Quando a unidade é dividida em 4 partes, cada parte é 1/4 e cada 1/4 representa 0,25.
Hã? E, por fim, nós vimos quando a unidade é dividida em 5 partes. Cada partezinha é 0,2, ou seja, 1/5. Tranquilo? Então, man, parece que não. Vamos ficando por aqui para não nos estendermos mais. E aí a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!